Feche os olhos por um instante. Consegue sentir o ar gelado que atravessa a janela? O cheiro de pinho, canela e algo que você não consegue identificar, algo que arrepia sua nuca sem razão aparente. Lá fora, a neve cai em silêncio, cobrindo tudo com um manto branco que parece tão puro, tão seguro. No coração do inverno, nós aprendemos a esperar por ele, a figura gentil, de barba branca e olhar bondoso, que promete paz, generosidade e presentes. Essa é a história que nos contaram? O Natal como uma época de inocência e luz? Mas, e se essa fosse apenas metade da verdade? E se, bem atrás do bom velhinho, houvesse algo que nunca desapareceu completamente? Uma presença que observa por entre as cortinas, que espera pacientemente pelo momento certo para emergir da escuridão? Uma criatura infinitamente antiga que todas as canções natalinas, forjada no medo profundo que se instala quando as noites parecem não ter fim. Um ser que não vem para oferecer presentes, mas para cobrar aquilo que foi prometido ou tomado. Esta é a história do outro lado do Natal. A noite em que o medo tinha um nome. E as crianças não olhavam para o céu em busca de um trenó, mas prendiam a respiração, rezando para não ouvir o som de correntes arranhando a neve. Enquanto você aguarda pelos presentes do Papai Noel, precisa saber de algo que ninguém contou direito. Existe outra criatura, uma presença tão antiga que seu nome era sussurrado muito antes de qualquer canção natalina ecoar. Ela observa cada movimento seu, cada promessa não cumprida, cada ato que você preferiu esconder. E quando o frio se torna tão intenso que o silêncio parece vivo, é aí que ela se aproxima. Antes do bom velhinho se tornar o rei incontestável das festas, quem governava as noites geladas de dezembro era ele, uma besta chifruda que não carregava brinquedos nem risadas, apenas o aço frio das correntes e um saco vazio, pronto para levar embora as crianças que ousavam desafiar o medo. Hoje, nós vamos desenterrar o nome que o Natal tentou apagar, a lenda que resistiu ao tempo, à fé e à memória. Hoje, você vai conhecer o Krampus. Primeiro, precisamos delinear a silhueta do Krampus. E não se engane, não é uma visão que você gostaria de encontrar no meio da noite. Feche os olhos por um instante e tente imaginar uma figura que parece ter escapado de um pesadelo antigo, daqueles que deixam marcas na mente mesmo depois que você acorda. Metade homem, metade bode, coberto por um pelo negro e espesso como a própria noite. Da cabeça dele irrompem chifres longos e retorcidos, como galhos mortos que se estendem no escuro. O rosto, uma máscara de fúria primitiva. A pele esticada em um sorriso que não conhece piedade. Uma língua bifurcada e vermelha pende da boca aberta enquanto os olhos ardem com uma chama que não se apaga. Você consegue sentir o arrepio subindo pela espinha? O nome dele sozinho já causa um frio no estômago. Krampus, derivado da palavra do alto alemão antigo Krampen, que significa garra. E ele é exatamente isso, a garra da punição. O braço estendido do medo. Ele não se desloca num trenó mágico, puxado por renas dóceis. Ele caminha, passo a passo, arrastando correntes de ferro tão pesadas que deixam sulcos na neve. O som metálico dessas correntes, misturado ao tilintar sinistro dos sinos presos ao cinto, não anuncia nenhuma alegria. É um aviso, um prenúncio de que o juiz do inverno se aproxima. Quando você ouve aquele barulho, já pode ser tarde demais. E ele não chega de mãos vazias. Em uma delas, o Krampus empunha um feixe de galhos de bétula, os Ruten. Não se engane,
Eles não são adereços inofensivos, são instrumentos de lição, usados para marcar a pele e a memória das crianças que ousaram desobedecer. Nas costas, ele carrega um saco ou um cesto. Mas ao contrário do saco de Papai Noel, este está vazio, esperando para ser preenchido. Com quem? Para onde vão aqueles que desaparecem dentro dele? Algumas lendas sussurram que ele os arrasta até sua toca gelada, onde são devorados sem testemunhas. Outras garantem que ele os lança em rios congelados como oferendas ao inverno. E as versões mais sombrias dizem que ele os carrega diretamente para o inferno. Essa imagem brutal não é invenção de filmes modernos. Ela faz parte do folclore enraizado nas regiões alpinas da Europa, Áustria, sul da Alemanha, Hungria, Eslovênia e República Tcheca. Por séculos, muito antes do Natal ganhar vitrines iluminadas e canções alegres, o Krampus reinava como contrapeso sombrio da bondade. Ele lembrava a todos que cada ação tem um preço, e que no inverno, o preço quase sempre era cobrado. Mas de onde exatamente emergiu uma criatura tão aterradora? O que faz nascer uma figura que mistura o homem, o animal e algo que nem tem nome? Para entender o Krampus, precisamos viajar muito além dos natais enfeitados e dos presépios. Precisamos voltar ao tempo em que o inverno não era uma celebração, mas uma ameaça constante. Naquelas aldeias antigas, o frio não era apenas um incômodo, era um presságio de trevas, fome e morte. Quando os dias encurtavam e as noites se estendiam como um lençol negro sobre a terra, os corações batiam mais rápido, e não era por expectativa de presentes, era medo puro. Um medo que fazia homens e mulheres se reunirem em silêncio, se perguntando, e se o sol nunca mais voltar? Acreditava-se que nessas noites intermináveis, o véu que separa o nosso mundo do mundo dos espíritos se tornava perigosamente fino. Que criaturas antigas, famintas e indiferentes, caminhavam entre as casas e que só rituais poderiam manter as portas fechadas e os olhos desses seres desviados. É nesse solo fértil de medo e esperança que as raízes do Krampus se entrelaçam. Muitos historiadores enxergam nele o último suspiro de um mundo pagão, um eco persistente de espíritos que personificavam o lado selvagem e indomável do inverno. Você consegue imaginar olhar pela janela e se perguntar se aquilo que está na escuridão é só uma árvore ou algo que respira? É impossível não traçar paralelos entre ele e outras figuras antigas. O Cernunnos dos celtas, senhor das matas e dos ciclos, o Pan dos gregos, símbolo do caos e da fertilidade selvagem. Ambos usavam chifres. Ambos eram forças que não se dobravam diante da ordem humana. O Krampus carrega esse mesmo traço indomável. Uma das conexões mais diretas é com os Perchten, do folclore alpino. A deusa Persta tinha duas faces, uma bela, que trazia a luz, e outra disforme, que carregava a escuridão. No inverno, aconteciam as procissões do Perchtenlauf, quando homens mascarados percorriam as ruas, alguns com feições amigáveis, outros com rostos monstruosos, prontos para expulsar qualquer demônio que ousasse se aproximar. O Krampus, com seus chifres e peles, parece ter saído direto desse cortejo, um fragmento do passado que se recusou a desaparecer. Até os objetos que ele carregam a memória desses rituais antigos. Os galhos de bétula não eram apenas instrumentos de punição. Em celebrações pagãs, eles eram usados para despertar a terra e, quem sabe, os próprios homens de seu torpor invernal. Alguns estudiosos dizem que havia até um simbolismo de fertilidade nesses golpes. Um lembrete de que, depois da escuridão, a vida poderia florescer. Por isso, antes de virar o demônio do Natal, o Krampus era uma força primitiva. Ele não era só o monstro no escuro.
Era o lembrete de que tudo que vive precisa, em algum momento, atravessar a noite mais longa, porque apenas quem encara a escuridão de frente é digno de ver o retorno da luz. Com a expansão do cristianismo pela Europa, as antigas tradições pagãs precisaram fazer uma escolha impossível: desaparecer sem deixar vestígios ou se transformar. Muitas foram perseguidas, demonizadas, reescritas até perderem o sentido. Mas algumas figuras eram tão poderosas que resistiram a todos os esforços de apagamento. O Krampus foi uma delas. A igreja sabia que não adiantava apenas proibir. O medo que ele inspirava era profundo demais, antigo demais. Então, decidiram tentar outra estratégia: usar esse medo, incorporar a besta ao teatro da moral cristã. Você consegue imaginar uma criatura pagã, ancestral, sendo alistada como auxiliar do sagrado? A nova estrela das festas de inverno era São Nicolau, o bispo generoso do século IV. Um símbolo de bondade, recompensa e luz divina. Mas até mesmo a virtude precisa de um limite, um contraponto. Quem lembraria às crianças que o mundo não era feito só de promessas doces? Quem mostraria que toda ação tem consequência? Foi assim que, por volta do século XVII, surgiu a aliança mais improvável do folclore europeu. De um lado, São Nicolau, com suas vestes de bispo e o livro que registrava cada boa ou má ação. Do outro, o Krampus, acorrentado como uma fera domesticada, mas que a qualquer momento podia ser solto. As correntes, aliás, não eram apenas adereço. Representavam a tentativa da igreja de conter o caos, de mostrar que o demônio, ou aquilo que ele simbolizava, estava sob controle. Mas será que estava mesmo? Na noite de 5 de dezembro, a Krampusnacht, as correntes eram afrouxadas e o medo ganhava forma. Rapazes se vestiam com peles de ovelha, máscaras grotescas e chifres enormes. Eles percorriam as vilas arrastando correntes, batendo portas, anunciando que o momento do acerto de contas havia chegado. Imagine ser uma criança, ouvindo aqueles passos pesados na neve, sabendo que só havia uma pergunta a ser respondida: você se comportou este ano? Enquanto São Nicolau perguntava com voz calma, o Krampus permanecia ao lado rosnando, esperando apenas um sinal de que havia culpa. Então, o feixe de galhos não era só símbolo, era sentença. No dia seguinte, 6 de dezembro, chegava o dia de São Nicolau. As crianças acordavam com o coração disparado. Nos sapatos deixados à porta, doces e pequenos presentes aguardavam os obedientes. Mas para os que não tinham sido bons, restava apenas um galho seco ou um pedaço de carvão. A lembrança fria de que, por uma noite, o Natal pertencia às escuridões. Essa parceria mudou o Krampus para sempre. De espírito selvagem, ele se tornou um instrumento de controle, a consequência viva que fazia a bondade brilhar mais forte porque havia sempre a ameaça de sua ausência. Enquanto o Papai Noel moderno só ameaça com uma lista, o Krampus carregava o peso da punição real. Ele não era o inimigo do Natal, ele era a sua sombra inevitável. Seria fácil acreditar que uma criatura tão terrível estava condenada ao esquecimento. Afinal, como competir com as luzes piscantes, os comerciais felizes e a imagem invencível do Papai Noel sorridente? Por um tempo, pareceu que esse seria o destino do Krampus. Virar apenas uma lembrança incômoda, varrida para debaixo do tapete por uma sociedade que não queria mais encarar suas próprias sombras. No século XX, não faltaram tentativas de apagá-lo. Governos chegaram a proibir os desfiles, acusando-os de subversão. A igreja, por vezes, via neles um resquício de idolatria pagã, uma glorificação do diabo disfarçada de tradição popular. Mas o que acontece quando você tenta enterrar algo que nasceu do medo mais profundo? Será que é possível matar um mito que vive porque nós precisamos dele? A besta não morreu. Pelo contrário, ela despertou. E hoje, o Krampus ressurgiu com força que ninguém poderia prever.
Talvez porque, num mundo saturado de consumo e expectativas perfeitas, nós ainda sintamos falta de algo mais honesto, algo que nos lembre que a luz, por si só, não explica tudo. Na Áustria e na Alemanha, a Krampusnacht voltou a ser uma celebração caótica. Os desfiles, os Krampuslauf, atraem multidões de curiosos e turistas. Artesãos dedicam meses a esculpir máscaras de madeira tão realistas que parecem olhar de volta. Peles pesadas, chifres retorcidos, correntes verdadeiras. Quando os participantes percorrem as ruas, ninguém consegue ignorar a sensação de que, por uma noite, o passado voltou a caminhar entre nós. Por que tanta gente se sente atraída por essa figura grotesca? Talvez seja um cansaço da doçura enlatada do Natal moderno. Talvez precisemos de um ritual que nos permita lembrar que o medo também faz parte da festa. Que, sem sombra, nenhuma luz parece completa. A cultura pop ajudou a reacender esse fascínio. Filmes como Krampus, o terror do Natal de 2015, séries e quadrinhos colocaram a lenda diante de uma nova geração. E ela não só sobreviveu, prosperou. Hoje, cidades tão distantes quanto Los Angeles e Filadélfia organizam seus próprios festivais, onde o riso nervoso e o terror caminham lado a lado. Até os Krampuskarten, antigos cartões que mostravam o monstro em cenas estranhamente cômicas, voltaram a circular. Eles lembram que sempre houve humor na nossa relação com o medo, que talvez rir do monstro seja a forma mais antiga de dizer que ainda estamos aqui. O Krampus se tornou um símbolo desconcertante, parte folclore, parte protesto, parte memória ancestral. Ele é o lembrete de que mesmo na noite mais alegre do ano, alguma coisa observa e espera o momento certo para nos lembrar que toda luz projeta uma sombra. A história do Krampus é muito mais do que um conto de monstros. É uma jornada que atravessa séculos, camadas de crença e medo, até chegar à nossa porta. Ela revela como tradições que pareciam esquecidas podem ressurgir quando menos esperamos. E então, o que você achou da história do sócio sombrio do Papai Noel? Essa lenda despertou apenas curiosidade ou também um arrepio que você não esperava sentir? Conte aqui nos comentários. Você acredita que precisamos de figuras como o Krampus para lembrar que toda luz projeta uma sombra? Ou acha que ele deveria permanecer enterrado nas páginas esquecidas do folclore? Se esta história fez você olhar o Natal com outros olhos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, você não vai perder nossas próximas viagens pelos cantos mais escuros da mitologia e da história. E se conhece alguém que talvez precise de um lembrete para se comportar, compartilhe este vídeo. Quem sabe o Krampus não decida fazer uma visita extra este ano. Obrigado por assistir. E lembre-se, algumas tradições nunca morrem completamente. Elas só esperam o momento certo para voltar.